Boa noite, meus amigos, minhas amigas de reflexões psiquiátricas. É um prazer estar voltando aqui com vocês. Nós temos hoje uma live muito interessante, né? Eu vou entrevistar um grego, um querido amigo grego, para falar sobre África. Olha que interessante. Claro que em conversa de grego tem que ter música grega, né? Aí, vamos lá. Então, enquanto eu espero o professor Paris Hieros, eu coloco para vocês uma música solo de Buzuki. Essa música chama Franco Siriani, que é da ilha de Siros, uma cristã ou católica da ilha de Siros, por isso Franco. Esperando o professor Paris. Então vocês estão ouvindo Franco Siriani. Paris, eu não sei qual é o seu Instagram. Vamos para outra música grega aqui, enquanto a gente espera o professor Paris. Guim-Marie, é você, Paris? Eu não sei o seu... Estou aguardando o Paris. Guim-Marie, quem é? Será que o Instagram do Paris é Guim-Marie? Paris, confirma aqui para mim, por favor. Guim-Marie pede uma solicitação para participar, mas eu não sei se Guim-Marie é você, Paris. Confirme aqui, por favor. Escreve para nós aqui. Uai. Ah, então, Mary Ângela querendo participar. Mary Ângela não dá. Hoje não. Paris Hieros. Ah, tá aqui, Paris. Vamos ver. Vamos ver se dá tudo certo. Paris. Opa. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tudo bem. Bom, nós Tudo não bom. falamos grego, né? Senão a gente faria uma live em grego. Então eu só falo para você Kalispera Tikanis. Kalispera, minha cara. Nós dissemos boa tarde e ele está muito bem. Paris, primeiro, muito obrigado por você ter aceito. Nos conhecemos tão pouco, você foi muito gentil, compareceu à noite de autógrafos lá do meu livro, né? Nem se conhecemos, não nos conhecemos pessoalmente. Então, obrigado por você ter aceito bater esse papo. É um prazer, viu? Uma honra estar aqui com você. Paris, você é professor adjunto da Universidade Federal do ABC. O seu currículo é extenso. Doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics e uma série de outros títulos. Então, eu sempre pergunto para as pessoas se apresentarem um pouco. E eu fui ver um pouco a biografia, outro termo grego. Você nasceu na Grécia, estudou em Denver, fez pós na Inglaterra, fez pesquisa no Zimbábue, mora no Brasil. Que história é essa? Que percurso longo é esse? Parece Ulisses. Não, assim, foi o caso de o vento me levar, viu? Eu fui vivendo e indo para onde eu tinha
interesse, né, de estudar, de aprender, né, e o Brasil também foi inesperado, né, não tinha plano nenhum, nem estudava essa parte do mundo, mas aconteceu por motivos diversos. Eu fui convidado para assumir uma vaga de professor visitante no Paraná, faz mais de 20 anos, e nunca mais, né, saí. E você nasceu onde na Grécia? Em Atenas, Ah, em em Atenas. Atenas. Mas é isso mesmo, você foi para Denver, depois Londres, você fez todo um longo percurso, não é isso? Uhum, E como é que isso. você começou a se interessar por África? Então, eu fui em Denver. Eu fui porque tinha família, um tio que acolheu a gente, eu e meu irmão, e fomos estudar numa universidade da cidade de Denver mesmo. E lá naquela época, era anos 80, né? Já tenho certa idade, né? Nos anos 80, eles tinham um curso, uma pós-graduação em estudos internacionais, mas com um enfoque forte em estudos de África. E, inclusive, tinham muitas bolsas para alunos, estudantes da África que vinham estudar nessa universidade, especialmente da África do Sul, né, dos países que naquela época estava naquela fase final da luta de libertação contra o apartheid, né, e muitos exilados né, da minha idade na época estudavam lá, né, alunos do movimento estudantil e outros que estudavam lá. Então, através deles, assim, a gente fez uma amizade e através deles que fui estudando, né, estudando o continente, né, especialmente a parte mais austral, né, do continente, mas então é ali que começou, né? Uhum. Quando eu divulguei a live aqui da África, muita gente ficou muito curioso. Algumas pessoas me disseram: bom, eu não sei nada da África, é uma coisa exótica. E o que chega a nós aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para a África, a gente tem uma visão de um monte de ditadores, Mugabe, Idi Amin, de um monte de massacres como os Hutus e os Tutsis, pobreza. Quer dizer, a gente tem uma imagem da África, primeiro como se fosse um país só, Uhum. e depois como só existissem essas coisas. Por que é importante a gente aprender a falar de África? E a África não é só isso, ou não é isto, né? Certamente não é isso, né? Assim, por um lado, estamos falando de uma grande civilização, né? Que tem origens antigas, né? Que protagonizou, para começar, protagonizou na grande transição da humanidade, a Idade do Ferro, né? Da Idade do Bronze ao Ferro. Então foi uma civilização onde teve né, desenhou o caminho, né, da civilização desde então. E teve várias outras fases de desenvolvimento de grandes comunidades políticas, de excelência nas, nas ciências, nas artes, no pensamento, né? Então, para começar, estamos falando de uma grande civilização que, junto com outras nas regiões do Sul, foi apagada, né? Enfim, do imaginário, pelo menos, pela colonização, né? Então, as grandes civilizações daqui também, né? Ainda até hoje não são, né? Não reocuparam o seu lugar no mundo. Isso vale para outras regiões do sul da Ásia, enfim, a África também tem, né? E a China sendo o lugar que tem a sua reemergência hoje em dia, né? Então, a África é um desses lugares que foi apagado, marginalizado, né? Então, o que a gente tem hoje é uma situação de emergência, no final das contas, de descolonização recente do último meio século, né? Começa lá nos anos 50, 60, e os últimos a se descolonizar foram nos anos 90, viu? Né? Então, foi uma história recente
de lutas de libertação, né? Então, essas ditadores e coisas do tipo, enfim, onde não se tem isso, para começar, né? Então, não se reduz a isso, isso tem que ser explicado, inclusive, né? Não é algo que é assim, naturalizado, não, que pode ser naturalizado desse jeito, né? Ah, eu acho que algumas dessas crises, nós estamos falando para pessoas que não são especialistas, né, que não estudam isso. Algumas dessas crises, me parece, essas guerras étnicas, muito o resquício do que sobrou da colonização da África, né? Quer dizer, eu acho que a história da África é colonização grega, fenícia, francesa, inglesa, belga, alemã. Quer dizer, a África foi um país totalmente colonizado em termos de imperialismo, não foi? Durante muitos séculos. Então, vai começando há muitos séculos, né? Certas regiões foram ocupadas, né, 500 anos atrás, 40 anos, 400 anos atrás, especialmente, né, os litorais, né? Que foi, naquela altura, o suficiente para dominar o interior, inclusive, né? E construir, né, uma nova inserção desse continente de maneira subordinada ao mundo atlântico, né? Através do tráfico de escravos, das guerras promovidas para isso e, né, da escravidão desse lado do Atlântico. Então, já é uma história que vem de longe, mas a tomada do interior do continente, né, acontece tardiamente e muito rapidamente, né, no final do século XIX. Né? É ali que você tem, né, o avanço muito rápido entre potências europeias que estavam em outro patamar industrial agora, né, com grandes monopólios empresariais, capacidades inéditas de né, fazer saltos em ocupar territórios no ultramar. Né? Se aqui demorou séculos para ocupar, né, o interior da América Latina, né, dos Estados Unidos, então lá naquela altura foi muito rápido. Então a colonização foi, nesse sentido, tardia e mais curta, mas pela fase em qual se encontrava o imperialismo, né, você tinha, e o capital industrial monopolista tinha uma capacidade de tomar, né, e transformar rapidamente as bases econômicas e sociais daquela sociedade, do jeito que foi feito. Né? Então, a colonização assumiu várias formas no continente, não foi uma só. Né? E isso também explica alguns desdobramentos posteriores. Né? Então, é uma história né, que faz parte, né, da história da colonização e da descolonização. Né? Eu vi outro dia na Netflix, não sei se você teve oportunidade de ver, a história da colonização belga e do rei Leopoldo II e de tudo, verdadeiras coisas horríveis que foram impostas, né, a essa população. Mas eu vou voltar. Sim. A importância para nós da África é também é cultural, é social, mas é de estudo econômico também, não é? Ou de relações econômicas com a África, não? Uhum. Então, essa é uma parte que é uma área mais recente de estudo mesmo, né? Porque o Brasil teve, a partir dos anos 70, começou a ter novas relações econômicas, né? Que foram se aprofundando, especialmente a partir dos anos 2000, né? No final dos anos 90, e no governo Lula em particular, o primeiro governo já foi avançando. Então, a parte econômica está se tornando muito mais importante hoje do que, né, e tem um campo fértil de estudos no Brasil, inclusive. Então, temos sim, né, uma juventude que está se interessando cada vez mais, né, no estudo da vida econômica, das estruturas econômicas, né, do continente, muito além, né, da parte mais histórica, cultural. Sim, isso sim. Voltando àquilo que eu te perguntei, quer dizer, a gente pensa como se fosse uma coisa única, mas a gente tem na África Setentrional, Egito, povos de influência mais
árabe, né? No sul a gente tem África do Sul, tem colonização portuguesa, é possível dividir a África por regiões, isso se você falou da África meridional ou austral, né? Você falou. Quando você faz essas divisões, você fala de povos que têm alguma proximidade ou são só divisões geográficas? Não, um lado da diversidade é esse, né, relações linguísticas, étnicas, culturais, religiosas. Essas são relações que perpassam, né, o continente e assumem formas específicas, né, em certas, em diferentes regiões, né. Essa é uma fonte de diversidade, mas fato é também que o colonialismo não criou formas específicas de exploração que se reduzem a basicamente três, né? Então, você pode até, em termos econômicos, distinguir entre três regiões africanas, né? Que têm evoluído desde então, mas era a África Austral, né, meridional, que é onde se deslocaram os europeus em grandes números, né? Onde houve povoamento, que nem aqui nas Américas, é o caso do colonialismo de povoamento, né? Onde tomam a terra, né? Os europeus chegam, tomam a terra, matam, marginalizam, né? Criam, no caso, reservas de trabalho para poder, né? Organizar, né, o trabalho nas fazendas e nas minas e na economia dominada pelos colonos. Ou essa África Austral em geral, né? Outra parte é aquela que você falou. Perdão, só para a gente saber, a África Austral, para quem não sabe, seria África do Sul, Botsuana, Zimbábue, é ali? É isso? Então, hoje em dia a África Austral vai até o Congo, né? E até Madagascar, enfim, da região, tecnicamente falando, mas basicamente as regiões que incluem o Congo e para baixo, né? A República Popular do Congo, então Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, Malawi, Moçambique, Angola, né? África do Sul. Então, essas regiões que compõem uma experiência diferente, né? Colonial. Esse que é o ponto. Mesmo que não tenham recebido, sido ocupados por colonos, né? Eles entraram na órbita dessa forma de colonização que tinha seus pilares, principalmente na África do Sul e no Zimbábue e na Namíbia. São os três, né, principais. E as outras duas então, regiões? As duas você comentou sobre o rei Leopoldo. Então, a região da bacia do Rio Congo, toda essa região foi principalmente assim, o grosso dela foi ocupada pelos belgas. Era propriedade, inclusive, por muito tempo privada do rei, né? E ali se promoveu um genocídio, grande genocídio. 10 milhões de congoleses sumiram do Congo nos primeiros 20 anos, né? E se promoveu um tipo de pilhagem através de grandes empresas europeias que ali chegavam, tomavam concessões do governo, do rei, e faziam a sua guerra e exploração ao mesmo tempo, né? Então, é uma economia de concessões, né? Não era de colonos, né? De tomando, né? Se estabelecendo como comunidades próprias, mas de empresas, né? Liderando e fazendo seu próprio negócio. Então, e depois tem no oeste, no Sahel, e parte do leste, uma outra forma onde essas regiões se inserem na economia mundial com base na produção camponesa, certo? Então, não é através de minas, grandes minas né, sob concessão, ou mesmo não era de colonos tomando as terras, mas as terras ficaram com os camponeses e eles foram forçados, através de vários mecanismos, a produzir, né,
novos produtos agrícolas exigidos pela segunda revolução industrial na Europa. Então, e essa produção foi canalizada através de outros monopólios comerciais que aí levavam os produtos, né, para a Europa. Então, você tinha três formas básicas, né, de colonização econômica. Então, quando a gente fala de quantas Áfricas tem, então, quando a gente vai pelo lado econômico, na fase definitiva do regime colonial do final do século XIX e século XX, temos essas três regiões, certo? E, além disso, você pode até, assim, tem uma outra diferenciação que, novamente, envolve a África Austral e o resto, né? Se a gente olhar pelo lado da posse da terra, como a terra foi estruturando essas sociedades, novamente, a África Austral tem uma experiência própria, né, de um tipo de Brasil, né, onde toma-se a terra, né, não é uma empresa qualquer que chega, né, são os, né, grandes empreendimentos que tomam toda a terra. Então, a África do Sul, acima de 90% da terra é terra privada nas mãos dos colonos, até hoje, né? Foi privatizada já, desde o início, né? Foi tomada. Então, nas outras regiões, a terra ficou, até hoje, está nas mãos de comunidades camponesas com seu outro regime, né, de acesso à terra, né, sob leis costumeiras, enfim, isso tudo está sob disputa, mas, enfim, tem diferenças muito importantes nesse sentido também. Tá, eu estou conversando com o professor Paris Guerro sobre a África. Aliás, quem não o segue no Instagram, quem não me segue, que está aqui presente, por favor, façam. Quem eu vi entrando aí, você, acho que é fácil saber de que nacionalidade, Panayotis Kurkuropoulos. Acho que isso você sabe bem de que nacionalidade é. Quando eu estudei, por razões até ideológicas, uma coisa que à época, acho que ainda, Patrice Lumumba, que falava de pan-africanismo. Eu vi nos seus trabalhos que, além de pan-africanismo, se fala de uma conexão sul-sul. É isso mesmo? O que é isso? Não, são duas coisas um pouco diferentes que se misturam, né? Então, o panafricanismo é uma ideologia de unidade dos povos africanos e sua diáspora, né? Que surge no final, na segunda metade do século XIX, né? E passa por fases, né, de articulação intelectual e pensamento político, né? E que ganha força no Caribe, nos Estados Unidos, mas depois, no século XX, vai chegando e se enraizando, né, seu centro de gravidade passa para o continente africano. Então, Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, os grandes estadistas daquela época, né, fazem parte desse movimento panafricanista de unidade africana, né, e libertação. Agora, faz parte das relações Sul-Sul, né? Mas as relações do Sul-Sul vão além, né? Eles juntam, né? Numa primeira instância histórica, junta África e Ásia, né? A Conferência de Bandung, na Indonésia, em 55. Então, foi um grande terremoto na política internacional, quando os dois continentes se unem, né? Sem convidar os europeus, os americanos. É uma reunião de estadistas, de chefes de Estado inédita, e que vai também, nos anos 50, 60, vai juntando também, né, a adesão, né, de Cuba e mais recentemente, né, tem essa emergência, essa interlocução mais sistemática com a América Latina como um todo. Então, o Sul-Sul, né, envolve panafricanismo, mas vai, né, além, né? Outro dia eu ouvi você falando, como é que então você consegue pensar, falando de panafricanismo, como é que você consegue pensar na unidade de todos esses países, de toda a África, diante de tamanha diversidade cultural? É possível encontrar vamos dizer assim, uma junção com um interesse comum, uma unidade com alguns interesses comuns?
Não, mas a diversidade cultural se encontra em qualquer lugar do mundo, né? Não, é assim, a questão é, é qual identidade será politizada e para que fim, né? Hum, A diferença é, né, se uma identidade pan-africana, né, prevalecerá sobre identidades de menor porte, né? E qual será, no final das contas, os objetivos dessa união, né? Então, claro que hoje você tem também identidades nacionais, né, no sentido de você ter Estados-nações que já têm 70 anos, né? Então, você tem uma outra identidade que cresceu, gerações de né, jovens que se identificam com um país, né? Isso também está no jogo, né? Mas no final das contas isso não é, necessariamente a identidade definitiva em termos políticos, né? tá, deixa eu ver se eu entendi, acho que para explicar novamente para algumas pessoas. Você diz assim que ah, haverá ou é possível ter uma unidade pan-africana que se sobreporá sobre algumas coisas regionais. Mas o que significa isso? Significa algo como um mercado comum europeu? O que significa isso? É econômico, social? Como é que se faria essa junção? Sim, então é uma grande questão, né? Você está querendo chegar ao fundo hoje das questões, né? Mas é, é uma questão em aberto, como se faz isso, não existe fórmula, né? Não, o mercado europeu também é fadado ao fracasso, no final das contas. A gente está vendo que tipo de união é essa, né? É um modelo a ser evitado, né? Você pode até aprender de certas coisas que deram certo, e dos fracassos, mas no final das contas, né, nós aqui também teremos que ter o nosso próprio projeto de integração, certo? E na África também. Então, uma parte importante é a parte estratégico-militar, né? Porque na Europa, essa parte foi meio que excluída do funcionamento das instituições europeias, porque o guarda-chuva dos Estados Unidos resolveu, né? Ou se impôs na Europa e ao ponto de eles se preocuparem só com questões econômicas, né? É, mas em outras regiões, né, o papel dos Estados Unidos é o contrário, não é de promover integração, é para, né, desestabilizar, né, para manter, né, a extroversão econômica, para enfim, expoliar a terra, é, é, né, viver das reservas de trabalho, enfim, tem outra dinâmica. Então, a primeira questão, né, portanto, é como criar mecanismos de segurança para qualquer projeto, né, de desenvolvimento econômico. Por outro lado, então, o objetivo teria que ser, né, mais substantivamente falando, teria que ser, sim, de integração, né, econômica, que também não tem assim um modelo né, pronto. Então, existem muitas assimetrias. A África do Sul, por exemplo, é muito maior do que seus vizinhos, então isso teria que ter cuidado, né? Que tipo de integração, mas assim, no final das contas existem complementaridades nessas regiões econômicas que precisam ser é, 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 costuradas, né, de uma maneira melhor, que o colonismo não fez exatamente o contrário, dividiu em 54 países, né, que tinham outras complementaridades históricas né, próprias. Então, isso teria que ter uma nova visão sobre essas complementaridades. Né? Não é só também abrir o mercado, porque aí né, o resultado também é incerto. Quem vai ganhar, enfim, do mercado aberto. Né? Enfim, são as questões né, que bom, no final das contas, também a estrutura política tem que caminhar para um tipo de federalismo. Né? Isso sim. Né? Então, um federalismo é fundamental para você ter, nesse século, né, uma outra trajetória para o continente. Teria que ter, sim, uma aproximação, né? Alguma forma
federal, né, de organização política. Eu posso comparar, eu estou tentando comparar um pouquinho o que aconteceu com o antigo Império Turco-Otomano após o término da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a Inglaterra e os países ocidentais dividiram os países, né, fizeram divisões entre os países de um jeito muito arbitrário, como lhes era agradável. E acho que muito dos conflitos do Oriente Médio estão nessa divisão que foi feita pelos países pós Primeira Guerra Mundial. Eu posso dizer que talvez isso seja parecido com algumas questões na África? Com certeza. A divisão de fronteiras é completamente arbitrária. Uhum. Quem chegava primeiro estabelecia as suas fronteiras, né? E depois, né, teve uma corrida, né, relâmpago, começando no final dos anos 70, né, do século XIX, e dentro de poucos anos eles tinham ocupado, né, e demarcado o continente todo. Antes disso, eles já tinham adquirido conhecimento cartográfico, geográfico, né? Eles já tinham, sabendo dos rios, né? Mas a corrida mesmo aconteceu em pouco tempo e fizeram uma conferência em Berlim, que era naquela época a grande Alemanha, a grande potência emergente, né? E ela mesma organizou o congresso e nessa conferência no final de 84, início de 85, 1800, né? 84, 85, demarcaram suas fronteiras. Chegaram a um acordo, então, você ficou com, né, um terço, ou ficou com um terço, né, cada um, né? E os belgas no meio, né? Então, foi completamente arbitrário. Sim. E não tinha respeito, não apenas por culturas ou relações estabelecidas étnicas, nem relações econômicas entre esses povos, nem nada. Né? Você acha que, do ponto de vista do mundo ocidental, a maior parte, Estados Unidos, Europa Ocidental, continua olhando para a África de uma maneira derogatória, de uma maneira ainda como um subcontinente, algo a ser olhado de uma maneira ainda de maneira inferior, posso-se dizer isso? Com certeza, o imaginário continua, né? E no Brasil também. Né? Então, há um racismo global, né? Que posiciona povos, né? Em lugares diferentes nessa estratificação global. E a África ocupou, né? O andar de baixo nesse imaginário. Né? Essa é a forma da ideologia global racializada. Né? Então, apagou-se a sua contribuição à humanidade universal, à cultura universal, às ciências. Né? Quando chegavam lá os exércitos de Napoleão, chegavam lá, né, no início do século XIX, chegavam lá no Egito, eles nem sabiam o que eram aquelas pirâmides. Eles não imaginavam que na África pudesse ter construído aquilo. Né? Então, e essa ideia, e esse apagamento, esse desconhecimento. Né? Então, claro que hoje foi combatido e as relações de força têm mudado, mas continua assim, né? Uma visão de um jardim traseiro, pela parte dos europeus, para começar, né? Onde você pode fazer o que quiser. Né? Tá. Eu vou voltar a essa questão dos Estados Unidos, que você levantou daqui a pouquinho. Outro dia estava aqui na livraria. Obviamente, eu sou médico, não tenho obrigação de acompanhar profundamente outras áreas do conhecimento, mas me chamou a atenção um livro das influências da filosofia africana, coisa que eu nunca tinha imaginado. Né? Você que estudou a fundo
esse continente, essas diferentes culturas, você diria que existe uma contribuição do pensamento africano às ciências sociais? Não, com certeza. Eu não sou filósofo, tá? Então eu não vou entrar no fundo das questões Sim, filosóficas, mas é, a construção de um pensamento filosófico, né, também não né, não se faz sem plano, né? Então, um grande esforço tem sido feito desde a descolonização de se criar centros de pensamento, onde o pensamento filosófico africano pode avançar, se atualizar, encontrar né, o seu rumo e se estruturar num debate próprio. Então, esse é um grande desafio, né? É reconhecido, né, pelos filósofos africanos, né? Então, existe um projeto, né, a ser construído, né, como em todo lugar, né? As regiões que sofreram desses né, assaltos coloniais, todas elas precisam, né, passar por esse renascimento, né, filosófico, certo? Então, para as ciências sociais, as próprias ciências sociais africanas, fora a filosofia, as próprias ciências sociais africanas têm contribuído às ciências sociais em geral, não é? Primeiramente, só para destacar dois pontos, talvez, a crítica ao racismo, né, a sua maior força, né, historicamente, vem do panafricanismo. Então, essa é a maior contribuição, né, ao pensamento moderno, que vem, né, especificamente do pensamento panafricanista. Né? Nenhuma outra região elaborou, né, um pensamento tão sofisticado sobre relações raciais, seja na Índia, seja na China, né, como na África. Então, essa é uma contribuição, né, uma crítica à principal ideologia que marcou, né, toda essa expansão europeia, marcou a modernidade, certo? Então, essa é uma das, né, para começar. Outra, mas depois disso, tem várias outras contribuições na análise das ciências sociais africanas que não tiveram, que até tiveram, né, influência, mas de maneira truncada, pelo fato de não ter poder de projeção de ideias. Né? Então, as ideias até hoje são projetadas a partir da Europa, dos Estados Unidos. Né? Essa é uma realidade aqui no Brasil também. Né? E, de fato, as ideias que chegam da África para o Brasil hoje chegam, né, pela Europa. Né? É um filtro europeu, né, que chega, que faz chegar para nós, né, certas ideias, né, certos estudos, certas pesquisas de África. Então, eu posso entrar em detalhes, mas no final das contas essa é uma breve história, né, desse pensamento. eu achei interessante isso que você falou, que as ideias de África vêm via Europa, porque eu acho hoje que a população preta no Brasil redescobriu o interesse de ler sobre África, de se conectar com cultura africana, mas você acha que ainda predominantemente o pensamento, é um reflexo do que bate na Europa e vem para cá? Ainda não existem tantos estudos ou tantos relacionamentos universitários e acadêmicos diretamente entre Brasil e África sem passar pelo pensamento europeu? Não, é um problema. É um problema. Certamente, a ligação. Olha, o estudo da África no Brasil ganhou uma nova força a partir dos anos 2000, de fato. Né? É ali que temos os nossos colegas, temos colegas que têm mapeado isso, né? Posso mencionar, né, a professora Cássia Almeida, que produziu uma pesquisa sobre, né, o que estava sendo produzido nas universidades, né, de trabalhos de conclusão, de mestrados, doutorados. Então, a partir dos anos 2000, tem uma efervescência. Né? E essa
uma novidade. Por outro lado, essa não se acompanhou por uma consolidação institucional, né, nas universidades federais e outras. Isso não aconteceu. Né? Tudo é feito na marra, tudo é feito ad hoc, tudo é feito quem puder. Né? Não teve uma consolidação. Estamos falando do país que tem a maior população negra afrodescendente, né, do mundo, fora da África. Então, certamente, né, na Europa, na França, na Inglaterra, você tem grandes centros de estudos de África. Né? No Brasil, cadê? Cadê? Né? Então, já é um problema muito grave. Então, a interlocução direta com a África também é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Não tem né, colegas aqui e ali, né, mas estruturado com densidade, não. Então, o fato é que a interlocução continua acontecendo por meio da Europa. Isso sim. Isso sim. Tá. Eu ia te perguntar, então, quais são os desafios para o desenvolvimento da África na atualidade? E eu entendi, pelo que você está me falando, que a primeira coisa talvez seja a autodeterminação, sem influências econômicas externas. Você tem uma vasta literatura, em português acho nada traduzido, mas estava vendo muitos livros publicados seus em inglês, né? E falando muito de agricultura. Acho que esse é um tema do seu interesse, né? O modelo agrícola. O que tem pela frente, então? Quais são os desafios, pergunto novamente, para o desenvolvimento da África? Então, há uma questão sobre o rumo que o mundo do trabalho tem tomado, né, para começar. Então, se a gente olhar ao tipo de economia que você tem na África e em outras regiões, mas, né, estamos falando aqui da África, ela produz muito pouco emprego, né? Muito pouco emprego assalariado. E quando emprego assalariado também não é, né, necessariamente acompanhado, né, de direitos, né, todo o pacote de direitos que você espera, né, de um emprego. Então, menos, não, a classe, o proletariado mesmo, a classe que vive do salário, não chega a 20% na África. Né? Na Europa chega a 80%. Então, o resto é por conta própria, né? 28%, 30% da população é por conta própria. Tem trabalho familiar não pago, né? Tem uma grande parcela da população fora do mercado de trabalho. Né? E as tendências, as pesquisas que eu tenho feito com colegas mostram que a trajetória não é nada boa. Né? Tem que mudar de rumo mesmo para poder absorver essas reservas de trabalho, né? Em emprego digno. Né? A questão da agricultura entra, porque também você tem, é necessário parar o fluxo migratório desestabilizatório que dentro do êxodo rural. As áreas rurais precisam tomar o seu lugar, né, como lugares de produção, de vida, de reprodução, né, social, de participação ativa na vida nacional. Né? Então, é necessário sim estabilizar, né, a agricultura a partir de outros termos, né, para consumo próprio, né, e integrado nas indústrias nacionais e regionais nos seus próprios termos. Então, o grande desafio mesmo, assim, sem falar das diversidades aqui e ali, mas o grande desafio é estabilizar a força de trabalho em relações, né, dignas de produção, né, e reprodução. Isso é o grande desafio. Várias coisas podem acontecer,
são progressistas e outros, mas se isso não for resolvido, estabilidade não vai acontecer, né? Então é isso mesmo que eu vi, quer dizer, menos de 30% ou até 30% são assalariados com direitos trabalhistas. 70% diversificado, é isso que você falou. Assim, dependendo menos de 20% da população é assalariada, né? E dentro disso, as mulheres também são menos assalariadas, ok? O resto é por conta própria, é desempregado, né, no sentido estreito de desemprego, de estar procurando ainda, mas não ter, né? Tem trabalho familiar contribuintes, essas são as categorias da Organização Internacional do Trabalho, de qualquer jeito. São categorias que a gente usa de várias formas aqui também. E também tem a população que está fora. Então, 40% da população, dependendo da região, está realmente fora do mercado de trabalho. Isso inclui os jovens, enfim, mas também inclui adultos, né, que não estão, né, de população economicamente ativa, que não está, né, em nenhum lugar na economia. Uhum. Tá. Né? Então, qualquer desenvolvimento, portanto, teria que, né, atingir, né, resolver essa questão. Eu estou entrevistando o professor Paris Guerra sobre discutir a África para quê. Quem está nos conhecendo pela primeira vez, convido a seguir o professor Paris e a mim no Instagram aqui. Você citou lá atrás uma mobilização política, você falou dos Estados Unidos, mas me disse também que contra a França, quer dizer, há uma forte mobilização política contra França, Estados Unidos. Por quê? Então, no caso da... hoje, né, esses dias, desde a semana passada, tem uma forte polarização, né, que está evoluindo muito rapidamente. Né, um conflito regionalizado, uma polarização regional, né, que envolve um embate com a França e os Estados Unidos. Né? E eu tenho, na minha análise, na análise que eu tenho feito com colegas, é que essa região do Sahel, que é a faixa logo abaixo do Saara, né? Essa região que vai do leste até o oeste, né, é uma região que sucumbiu nos últimos 20 anos, desde o fim da Guerra Fria, né, foi sucumbindo a um tipo de regime de soberania muito degradado, né, onde você tem a expansão da militarização, a expansão de bases militares, perda de controle sobre territórios, né, invasões. Né, a caso da Líbia foi... que não é o único, mas o caso da Líbia desestabilizou toda a região, não apenas do norte, mas também da região ao sul, do Saara, né, do Sahel, e a África Ocidental toda. Né. Então, por espalhar armas, por mudar as relações de força nas disputas regionais, por fomentar o fundamentalismo. Enfim, essa região, então, foi sucumbindo ao que a gente tem chamado de um semicolonialismo moderno, né? Onde tem perda de controle, né, sobre próprio território próprio, com bases militares externas. Então, a França, né, tem contingentes muito grandes de milhares de soldados, né, nessa região, e os Estados Unidos também, justamente no Níger, que é o principal foco, né, dessa polarização atual. Então, eles têm... o que está em jogo é que esses países estão se rebelando em série. Né? Tem 3 ou 4 países que sofreram golpes militares do tipo populista, digamos, né? Mas fundamentalmente anti-imperialista. Né? Que vão expulsando, nos últimos 2 anos, teve 6 golpes. Dos
2 anos, 6 golpes nessa região só, né? Nos mesmos países. E nessa última série de golpes, do Mali e Burkina Faso, desde 2020, os exércitos franceses e dos americanos foram expulsos, né? Foram expulsos de lá. E foram sendo deslocados, né, para Niger, onde tem também hoje a maior base militar de drones dos Estados Unidos no mundo, certo? Então, houve um golpe também em Niger e deu um ultimato, né, o líder atual deu um ultimato para os Estados Unidos e os franceses, né, em particular, retiraram as suas tropas, né? Então, essa situação que coloca essa região numa fase muito nova, né? Não pelo fato de se ter resistência ao imperialismo, mas pelo fato de se ter resistência em série, né? E enfrentamento militar ao imperialismo. Então, essa é uma situação inédita, né, no continente, que a gente tem que acompanhar, né, ao longo dos próximos dias, meses, né, e anos, no final das contas. É um terremoto muito grande. Mas, por outro lado, vale destacar, só para, eu sei que a gente está caminhando para o fim, mas vale destacar que essa situação já na África Austral já aconteceu isso, né? Na África Austral, o fim do apartheid na África do Sul, primeiro, meio que pacificou a região, né? Todos os movimentos de libertação podiam procurar um caminho de desenvolvimento econômico, novas relações entre si, mas também, né, não vou entrar nos detalhes, mas também chegaram, através do conflito no Congo, eles chegaram a ter uma intervenção do mesmo tipo de expulsar as forças americanas, né? Então, os países da África Austral, especialmente Zimbábue, Namíbia e Angola, se mobilizaram para enfrentar uma invasão promovida pelos Estados Unidos no Congo. E essa mobilização levou toda a região a formar um pacto de defesa mútua. Então, até hoje, então, não tem, na África Austral, está essencialmente livre de forças estrangeiras, com algumas exceções. Então, é muito diferente do Sahel, onde sucumbiu completamente, né, a ocupação estrangeira. A África Austral, não, né? É agora que tem problemas, né, em Moçambique, né? Enfim, tem alguns problemas que estão pipocando, né? Mas, até hoje, é uma região blindada, com pacto de defesa mútua, que não se tem no mundo fora da OTAN, né? Certo? Nem aqui na América Latina tem. Então, quando a gente fala então, essa é outra, tem a ver com a trajetória diferente da África Austral, né? E, então, não é um cenário unificado, homogêneo nesse sentido, embora tenha, né, relações muito fortes. Muita gente aqui elogiando, uma pessoa com o Instagram, Globe Prime Business Consulting, dizendo que sempre quis aprender sobre África, está te cumprimentando. O Ricardo Rau, que nós já tivemos aqui entrevistando, é um herói brasileiro que vive fora do Brasil por tudo que foi ameaçado. Então, Ricardo, esperamos a sua volta com muita ansiedade. Eu sou, então, certamente, e todos nós, acho que não me sinto sozinho na barca dos naifes. Eu jamais imaginei que ainda havia tropas americanas e francesas estacionadas em algum país fora, a não ser lá na Ucrânia, a não ser lá na Europa, né? Na NATO, mas na África, jamais imaginei. Eu tenho atendido muita gente, muitos cidadãos de Angola. Ele pergunta o seguinte: comentar sobre aquelas ridículas comissões de conciliação supervenientes ao fim do apartheid. Anistiaram sumariamente milhares de nazistas boers, né, descendentes dos holandeses, culpados de crime contra as humanidades. Antes de eu fazer a minha pergunta, você quer responder essa pergunta?
Não, é isso mesmo, né? Teve uma, um, um processo de reconciliação é, ao qual o partido, o ANC, o Congresso Nacional Africano, se opôs, né? Mas que era, enfim, não era hum, nas mãos do governo de apagar tudo que estava sendo, né, promovido na sociedade. Mas aconteceu isso, é, e no final, pouca é, reconciliação aconteceu. Mas reconciliação significa o quê no final das contas? Né? Não houve redistribuição de nada, né? Foi mencionado aqui que foram anistiados, sim, né? É, e até hoje o país vive numa situação, numa armadilha histórica, né? Tá preso numa situação de controle pelos próprios colonos, né? Os seus monopólios sobre a terra, né? Sobre as minas, e capacidade ainda de projeção na região para controlar, né, os vizinhos que também estão buscando o seu próprio caminho. Então, existe sim, né, é, essa experiência, né, mas que foi extremamente limitada. Né? É, nós também conhecemos, nós brasileiros conhecemos bem essa anistia que nós somos obrigados a engolir goela abaixo, sem nenhum tipo de olhar para o passado. Eu não sei se na Grécia, eu não sei se a ditadura dos coronéis depois teve algum olhar severo sobre todos aqueles crimes. Mas eu vou te perguntar uma outra coisa. Eu recebo no hospital e no consultório muita gente que vem de Angola, é o chamado turismo de saúde. Vem se tratar no Brasil, passa nos hospitais no Brasil. E a impressão que eu tenho cada vez mais, pode ser que seja uma impressão falsa, mas uma coisa ex-vácuo do Brasil ter saído de Angola, Odebrecht, etc. E o que tem é cada vez mais uma presença chinesa na África. Eu até brinco às vezes com amigos angolanos, daqui a pouco nós vamos ter uns meninos pretos de olho puxado. Ele diz, já tem de monte em Angola. Né? Qual é o papel, qual é o papel e que participação tem a China hoje dentro da África? Então, em termos comerciais, né, a China quase em todos os países, o maior parceiro comercial. Né? Já mudou essa situação. Como investidor, né, o que marca a China é uma estratégia diferente, mesmo que os números ainda sejam menores do que o conjunto do Ocidente, mas a qualidade dos investimentos é diferente. Né? Não quer dizer que atinge um nível de perfeição, né? Tem uma mistura de experiências nisso, mas o tronco, né, o grosso dessa relação econômica é muito diferente, né, do que aquela que o Ocidente tem promovido. Então, muito mais investimento em infraestrutura, né, em portos, em estradas, em clínicas, em energia, produção de energia, né, que é fundamental para o desenvolvimento industrial e outro. Né? Então, você tem uma força que veio, de repente, quando nenhuma outra, né, nenhuma outra fonte de investimento estava sendo direcionada a esse tipo né, de desenvolvimento. Então, essa que é uma das novidades, né? Embora seja importante dizer que não é ninguém de fora, né, nem a China, nem ninguém, que vai salvar, né, o rumo que o continente. Né? Cada um tem que tomar suas próprias, tem que tomar o seu destino nas próprias mãos. Isso vale para nós também. Né? Então, ninguém vai salvar, né, outra região. A China não vai salvar. Pode ajudar, pode ajudar a mudar as relações de força, né? Mas não é a China que vai fazer, né, aquela dar uma guinada assim de desenvolvimento, né, vindo de fora. Então,
a China tem essa, em poucas palavras, essa aqui é a relação atual. Então, é por isso também que os Estados Unidos e a França estão escalando essa militarização que aconteceu depois da Guerra Fria, né? Era contra o quê, no final das contas? Assim, não existia mais União Soviética, teve um período indefinido, né? Mas depois entrou numa rota bem, né, de militarização direta, né? E a grande e não era assim a China só, né? Era o fato de o Ocidente estar perdendo controle sobre regiões da África, né? A África Austral, né? Duas regiões perdeu o controle da África Austral como um todo, né? Então, no fim do apartheid, o seu pilar geoestratégico na África Austral colapsou, certo? Então, não, mudou. Então, não é só quem vem de fora, mas o fato de que você não controla também mais. Não é? Outro pilar que colapsou, o Congo. Né? É ali que tentando promover uma invasão, né? Comentei um pouco sobre isso. Né? E, basicamente, a África Austral se mobilizou e empatou, né, o avanço. O que está acontecendo agora no oeste da África é a mesma coisa, estão perdendo controle. Né? Não é que os russos fizeram isso, ou os chineses fizeram isso, eles são fatores que mudam as relações de força, mas o fato é que internamente há uma rebelião generalizada, né, que não foi, né, feita por outros. Né? Então, a questão é essa, que ao longo dessas últimas 3 décadas, os americanos e os franceses vêm perdendo o controle sobre a região. Né? O nosso amigo Ricardo Rau está fazendo um exemplo grego aí, que o Yanis Varoufakis esmagou um jornalista americano num debate sobre a presença chinesa na África. Ele disse que a presença chinesa na África era muito mais positiva do que a dos Estados Unidos. Você concorda? Com certeza. Ah, sim, com certeza, sem dúvida. O que eu não te bom, o que eu não te perguntei são 40 anos de conversa, mas o que você acha relevante nessa introdução que eu não perguntei, que você acha a pena falar uma palavra para nos despedirmos? Não, a última palavra é acompanhar, né, estudar, né, se familiarizar com a África, promover políticas, defender políticas que promovam, né, o estudo da África, que consolidam uma dinâmica no país a favor do estudo da África e de outras regiões, né, do Sul, e que se afaste cada vez mais, né, do pensamento que vem que é uma armadilha, né, que vem do Norte, que, né, a gente incorpora tão facilmente, né, nas nossas agendas de pesquisa. Então, essa é a última, né, de olhar para frente com uma nova vontade, né, de se relacionar com a África em particular, né, e com o resto dos países do Sul. Bom, como 2 bons gregos, eu vou dizer para você, Efcharisto para poli και καληνύχτα. Εγώ ευχαριστώ και καληνύχτα.